então o nosso programa. Vamos estudar hoje a Parashá Shemot. Parashá muito interessante, porque ela começa a contar a história do nosso povo depois da morte de José. Nós temos aqui que depois que morre José, diz aqui, e morreu José, capítulo 1, versículo 6, diz, e morreu José e todos seus irmãos, e toda aquela geração. Vamos ver aqui na Bíblia, João Ferreira. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então José havia sido governador do Egito, a gente já estudou isso nas parashot anteriores. José havia sido governador do Egito. Ele traz a sua família, ele traz Jacó e seus irmãos para o Egito durante aquele período de fome. E ele se estabelece no Egito, tem todo o apoio de Faraó. Mas chega o momento em que José morre, né? José falece. E o que acontece? Acontece que os próximos governantes do Egito, eles não conheceram ou não tinham bem em mente a história de quem foi José. E eles perceberam um fenômeno interessante, que o povo de Israel estava crescendo muito no Egito. E eles temeram que com o crescimento do povo de Israel, mais tarde pudesse haver uma rebelião contra o governo do Egito. Então, eles passaram a tramar contra o nosso povo de Israel. Como parar o crescimento daquele povo ali? Como tomar uma atitude que pudesse garantir a segurança do Egito? Então, eles estabeleceram ali, pela ordem de Faraó, que fossem mortas as crianças dos israelitas que nascessem. Então, nós temos aqui, no capítulo 1 de Êxodo, as parteiras se movimentando, e o verso 16 diz o seguinte: e disse, quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E aí que vai aparecer, então, nesse momento em que os filhos dos israelitas, as crianças que nasciam, os meninos que nasciam eram mortos, que nós vamos ter o nascimento de Moisés. No 2º capítulo, né, nós temos aí o nascimento de Moisés, e pela misericórdia de Deus, Moisés sobrevive. Essa história é bem conhecida de todos, né? Ele é colocado por sua irmã num cesto, no local próximo onde nadava a filha do faraó. Ela tomava seu banho ali, no Nilo, e ali, então, esse menino foi encontrado pela filha de Faraó. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vamos encontrar o seguinte, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Então, eles não temeram, e Deus protegeu Moisés. Deus tinha um plano com Moisés, né? Verso 24 diz, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, Moisés, ele provavelmente seria o próximo faraó.
Provavelmente, porque neto do faraó, por adoção, é claro. Mas ele se recusou quando ele recebe o chamado de Deus. Moisés sai do Egito, teve ali um incidente com a morte de alguém matou um hebreu e Moisés entra em ação e ele foge do Egito e ele passa então 40 anos no deserto como pastor de ovelhas. Lá ele se casa e lá ele é preparado por Deus. Eu acho interessante que Deus... Por que Deus chamou Moisés? Né? Deus podia ter chamado qualquer outra pessoa, mas chamou Moisés. Moisés era um homem preparado, porque ele havia sido criado, ele saiu do Egito com 40 anos de idade. Então ele era um homem preparado na cultura, na sabedoria do Egito. Ele tinha trânsito, ele tinha conhecimento, tinha capacidade. E Deus escolhe esse. Claro que tudo isso foi por Deus. Depois ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele vai aprender a pior parte da sua vida. Por que será que Moisés foi para o deserto? Porque ele ia lidar com o povo. Ele não estaria mais doravante no palácio como o neto do faraó. Agora, ele estava sendo preparado para uma missão e ele teve que ser provado no deserto. Os homens de Deus sempre passaram por provas para ver se serviam. Moisés é um ícone na história do nosso povo. A saída do Egito, a própria formação do povo de Israel, a condução do nosso povo de Israel. Moisés foi escolhido por Deus, teve um chamado de Deus. Enfrentou grandes lutas, grandes problemas. Nós vamos ver aqui alguns textos, por exemplo, Moisés enfrenta ali a sua própria família, quando ele se casou com uma mulher cuxita, e a sua própria irmã, Miriam, e Arão, falaram contra Moisés. Por conta disto, Miriam fica leprosa. Deus pune Miriam porque ela se levantou contra Moisés. Mas por que isso? Porque Moisés tinha um chamado de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Quando alguém tem um chamado de Deus e você se levanta contra essa pessoa que tem um chamado de Deus, você está se levantando contra Deus. Não é que a pessoa é Deus, é que Deus foi que colocou aquela pessoa ali. E Miriam e Arão, num dado momento, falaram contra Moisés e Miriam fica leprosa. Nós vamos ter depois o incidente de Coré, Datã e Abirão, se levantando também contra Moisés, tentando ganhar a confiança do povo e destituir Moisés. Eles se esqueceram de que Moisés havia recebido um chamado do próprio Deus. E quando eles faziam aquilo, eles estavam contra Deus. Como estavam contra Deus também aqueles que apoiaram Coré, Datã e Abirão e que também foram punidos. Coré, Datã e Abirão sepultados vivos e depois os seus seguidores sofreram com a mortandade, com a praga. Então, Moisés foi uma pessoa muito importante. Nós temos muita coisa para falar sobre Moisés. Deus fala assim, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Números capítulo 12, verso 8. Deus defende a Moisés. No capítulo 34, versículo 10 de Deuteronômio, diz assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado
face a face. Nunca mais se levantou. Agora, curiosamente, nós vamos encontrar mais à frente uma promessa muito importante. Em Deuteronômio mesmo, nós vamos ter essa promessa de que Deus vai suscitar um profeta. Está no capítulo 18 de Deuteronômio, Devarim, que diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O livro de Atos vai confirmar essa passagem, em Atos capítulo 3, verso 22, vai dizer o seguinte: disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então Moisés, Yeshua, o judeu, o Messias do nosso povo judeu, era uma figura de Moisés. Não é? O Senhor levantará um profeta semelhante a mim. E a única pessoa no decorrer dos séculos que se apresentou semelhante a Moisés foi Yeshua, o nosso Messias, o Messias judeu.